Esta não é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com pessoas reais, vivas ou mortas, ou eventos reais é intencional. É com esse disclaimer que Swarm, ou Enxame como foi traduzido, inicia os seus episódios, e isso há um motivo por trás. A trama inicialmente acompanha a Dre, que é essa jovem que tem uma obsessão pela cantora Nydia, que a faz tomar caminhos cada vez mais sombrios. A série é uma criação da Janine Numbers e do Donald Glover, duas pessoas que trabalharam em Atlanta, que foi a série anterior do Glover, que ele escreveu, ele é um dos criadores, ele atuou, ele dirigiu alguns episódios de Atlanta, então dá pra sentir que Swarm, além do fato de ter os dois, tem algumas outras pessoas que trabalharam também anteriormente em Atlanta. Swarm, por consequência, acaba tendo muito dessa identidade de Atlanta presente dentro dela, onde um desses fatores que acaba sendo um pouco esse humor estranho, meio nonsense às vezes, fantástico, surreal, tá presente em Swarm, onde ele acaba flertando muitas vezes até com metalinguístico, coisa que Atlanta já fazia anteriormente. E aqui, por exemplo, o episódio 2, que é um episódio que lembra muito Zola, que é um filme muito interessante, se vocês não viram, fica a recomendação, onde tem uma personagem que é interpretada pela Paris Jackson, que é filha do Michael Jackson. E aí a personagem, dentro do contexto do episódio da série, ela se considera uma pessoa negra, assim como a cantora Halsey. Então acaba por vezes a série até puxando um pouco dessa questão metalinguística fora do contexto da série para agregar ao texto que ele está colocando. Assim como eu achei muito engraçado que esse episódio, nesse contexto, com essa personagem falando isso, acaba se conectando lá com um dos primeiros episódios de Atlanta, onde tem um personagem negro que se considera branco. Só que enquanto Atlanta é muito mais essa comédia, barra dramédia com elementos surreais, Poker Face é, a priori, uma série de terror com toques cômicos. A minissérie, que tem 7 episódios, eu sinto que ela é uma mistura de duas coisas. Tem um quesinho de Poker Face, que é uma outra série que saiu esse ano, onde aqui no caso a gente acompanha a Dre tendo que ficar meio que foragida, indo de cidade em cidade, mudando a identidade para não ser encontrada, com o quê de Pânico, onde a Dre acaba se tornando essa assassina barra serial killer. Tanto que a referência a Pânico eu acho que é muito clara, porque no lugar de ter lá a frase icônica do qual é o seu filme de terror favorito? What's your favorite scary movie? Eles colocam qual é o seu artista favorito na boca da Dre, que acaba ligando-se muito com a obsessão da personagem, que liga-se com a temática central da série, que é justamente tratar sobre essa questão de fandoms, de uma maneira extremamente exagerada, de fandoms que se veem na necessidade de defender a honra dos seus artistas, dos seus objetos de ídolo, até as últimas consequências. E aí vem o disclaimer do início de cada episódio que eu falei no começo do vídeo, porque a intenção clara da narrativa é fazer esse paralelo, é fazer alusão a Beyoncé, a Beehive e até mesmo a questão de que alguém mordeu a Beyoncé numa festa. Tudo isso é colocado dentro da série para criar uma sátira relacionada a redes sociais, a fandoms tóxicos e as opiniões tanto de quem ataca quanto de quem defende. E como tudo isso acaba extrapolando dentro da série para a vida real mesmo. Não que a rede social não seja, mas aqui tem toda essa discussão de que a rede social você acaba muito falando coisas que você não falaria na vida real, você se esconde atrás de um avatar e tal. O que aconteceria se isso extrapolasse para de fato fora do campo da internet? É meio que o que a série vai abordando. Onde nesse contexto todo a Dre se torna essa personificação exagerada que reage de maneira física e violenta a quem ousa criticar a artista que ela gosta. Rapidinho, tá curtindo o vídeo? Assina o canal aqui embaixo para fazer parte da comunidade do Bilheterama e o joinha ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, então se você puder deixar o joinha não te custa nada, me ajuda demais. A atuação que a Dominique Fishback coloca na personagem é puxada para um local de falta de expressão, de sentimento às vezes, que acaba causando um desconforto de acompanhar essa personagem. As poucas vezes que ela extravasa é justamente quando ela mata, onde você vê que ela fica com uma fome enorme, ela fica com essa gana de precisar comer, e é quase como se ela nesse processo ela estivesse extravasando num ponto onde ela comeria até mesmo a própria pessoa que ela idolatra. Só que pra mim falta pegar todos esses elementos e levá-los para algum lugar, principalmente relacionado à construção da Dre, de aprofundá-la ou questioná-la, porque eu lembro de uma entrevista do Glover no começo desse ano, que ele estava falando muito sobre tornar a Dre essa anti-heroína e tal, só que eu não consigo ver essa jornada em torno dessa personagem justamente porque eles não estão a desenvolvendo o suficiente para cair nesse lugar de anti-heroína, porque as atitudes dela são questionáveis.
ela cai num lugar parecido como o próprio Glover cita como referência, o Rei da Comédia, ou se a gente pega meio que o remake do Rei da Comédia, o Joker recentemente. Só que eu sinto que esses filmes, eles conseguem desenvolver uma linha narrativa para você acompanhar esse personagem. Enquanto que, eu ia falar Atlanta, enquanto que Swarm, eu não sinto que eles fazem isso de uma boa maneira relacionado a Dre. Tanto que por mais que eu goste dessa estrutura de cada episódio, colocar personagem num lugar e tal, que inclusive eu acho que essa série funcionaria muito melhor sendo lançada semanalmente, dada a estrutura episódica dela, ainda assim a série não a desenvolve totalmente. Quando de fato isso começa a acontecer, que é lá no episódio 4, se a série tem 7, começou no 4, eu imaginei, os 3 primeiros meio que estabelecem essa dinâmica da Dre, e agora a gente vai conhecer melhor a personagem, de onde ela vem, por que ela faz tudo isso. Tanto que o quarto episódio pra mim é o melhor de todos, que inclusive tem a Billie Eilish, que ela faz ali uma líder de um culto meio bizarro, que é o momento que eu mais gosto, porque eu sinto que é o momento mais genuíno da Dre se abrindo de uma forma geral, até mesmo de uma forma meio manipulativa, que lembra Get Out, por exemplo, eu acho isso muito legal. Só que aí o quinto episódio, que ele muda a estrutura, o sexto episódio, ele muda a estrutura de uma forma como vários episódios de Atlanta fazem, que eu fiquei, nossa, que legal, porque ele acaba assumindo um tom meio de documentário true crime, e por consequência eu acho que ele até bota uma crítica inerente a esse formato, da forma como exploram a vida das pessoas e tal, e eu imaginei, tá, legal, isso vai ser levado para algum lugar, e não é. E aí, quando a gente chega no último episódio, meio que a série volta para o mesmo lugar que ela estava no começo e não encontra um propósito para terminar exatamente. E aí no final, eu achei Swarm interessante, instigante, sabe? Ela tem esse estilo bem único e bizarro de ser uma série de terror com esses elementos meio surreais, às vezes que fogem do contexto da série, os paralelos que ele acaba fazendo. Só que infelizmente eu sinto que como eles pegam essas temáticas e principalmente essa personagem e não a levam para lugar nenhum, parte da força que a série poderia vir a ter acaba se perdendo no processo. É isso, vocês vão assistir Swarm. Quando vocês assistirem, deixem nos comentários o que vocês acharam da série de uma forma geral. Assine o canal para fazer parte aqui da comunidade do Bilheterama. Joinha, me ajuda demais, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, o canal a crescer. E a gente se vê na próxima. Tchau, gente.